vamos para a nossa segunda noite de aula, então. E eu quero convidar vocês para a gente estar orando nesse momento para começar a nossa aula. Só um minutinho que eu vou só ajustar aqui um pouquinho. Ok. Oi. Ok, pronto. Vamos orar então, gente? Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças nessa noite pelo seu poder, a sua unção, nos encontrando onde nós estivermos, seja nas nossas casas, seja no trabalho ou no lugar onde nós estivermos nesse tempo, e nós pedimos que essa unção despedace em nós tudo aquilo que tem nos prendido, tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor e da sua verdade, e nós cremos no teu poder nos libertando a nossa mente das convicções erradas que muitas vezes nós temos a respeito da tua palavra. Oramos e damos liberdade ao teu Santo Espírito para ele agir em nós e nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos aprender nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, para a gente começar a nossa aula, eu vou pedir para vocês abrirem a câmera de vocês, eu quero ver vocês. Tá? As nossas aulas, eu estava combinando com o Wilson, a gente vai fazer assim, tá? Eu vou pedir câmera aberta. Vamos ver quem é que está abrindo aí. E hoje eu quero conhecer vocês, porque tem uma boa parte que eu não conheço, o pessoal de Simão Dias mesmo. Uma boa parte é gente nova aí que eu não conheço. Deixa eu ver, eu acompanho vocês aqui e lá no telão. Então, vamos lá. Tem o Petson, parece que está no trabalho, né? Petson, tu que está no trabalho, eu deixo tu ficar com a câmera desligada se tu precisar, tá bem? Tranquilo. Valdemir, é de Simão Dias também? Boa noite, coisa boa. Sejam bem-vindos. A Catiúcia está com a gente também, a Catiúcia eu conheço. A Catiúcia a gente já se conhece de um tempinho aí, né? Coisa boa. A gente também está com bastante saudade. Vamos lá, deixa eu ver quem mais. Estou tentando enxergar. Tem uma abençoada ali, loja, alguma. A Patrícia, né? Patrícia também eu conheço de muito tempo. Patrícia mora lá em Pedro Osório. Mora em Pedro Osório ainda, né, Patrícia? Olá, tudo bem? Coisa boa. Ainda mora em Pedro Osório, Patrícia? Em Cerrito, eu sempre troco, porque assim, é muito grande, é muita distância, né, de uma cidade para outra. E eu troco. Gente, para vocês entenderem, Pedro Osório e Cerrito são duas cidades aqui do interior do Rio Grande do Sul. É como Simão Dias e Paripiranga, para quem mora em Simão Dias. A distância, assim, é bem próxima, só divide por uma ponte também. Lá em Simão Dias também tem uma cidade do ladinho, né, que a gente dá uns passos e já passa para o outro lado, para a cidade vizinha. Deixa eu ver quem está lá mais. Dona Conceição está aí, já vi, está ali, ó, toda de cachecol, com frio. Pois é, aqui tá meio geladinho, né? E embaixo ali da Conceição, quem é, Guilherme? Lucas. Lucas é de Simão Dias? Coisa boa. Que maravilha. Simão Dias está quantos graus hoje, Lucas? Conta pra gente. Peraí, deixa eu aumentar meu som aqui, senão não vou ouvir. Em torno de quanto, mais ou menos, pra gente ter uma ideia? Ah, dá até saudade do calor. Pois é, dá até saudade do calorzinho, né? Aqui no sul, hoje, eu não sei quantos graus está. Quantos está, gente? Uns 11, 12? Por aí. Pensa, um pouquinho diferente. Deixa eu ver quem mais. Lá em cima, não sei se eu já falei. César, está com a câmera aberta, é isso? É porque no celular eu não consigo ver todos, mas lá no telão eu vejo todo mundo. É o César, é isso?
Paz, abençoado, boa noite. Tudo bem. Coisa boa. Quem mais, gente? Quem é que está aí? Ó, o Christian está entrando agora na nossa sala de aula. O Jonas está aí. O Jonas eu já vi, já deu um oizinho ali na câmera. Márcia? Márcia, cadê tu, Márcia? Tem a Márcia, o Christian chegou. Boa noite, Christian. Boa noite, Márcia. Paz. Dona Renilda também está ali. Boa noite, Dona Renilda. Oi, Jonas, se escondeu e voltou. Pois é, sabe que a gente acompanha na rádio, o Wilson está aqui me dando dicas aqui do lado. A gente acompanha na rádio, o pastor sempre chama que tem um cantor aí, o Giliardi, cadê ele? Aparece, Giliardi, cadê você? Graça e paz, querido, boa noite. Quem mais? Eu falei com todo mundo, com quem que eu não falei ainda? Me perdi agora. Será que foi todos? Foi, né? Então, gente, coisa boa. Vocês podem fechar só o áudio de vocês e se puderem deixar a câmera aberta, eu agradeço muito. Fica melhor para a gente fazer a nossa aula. Eu vou baixar o meu som aqui, vou desligar minha câmera porque vocês me veem na outra. Pronto. E aí eu vou acompanhando. Wilson, será que tu consegue um negocinho só para me apoiar o celular para não cair? Fica melhor. E eu vou acompanhando vocês aqui, então, para a gente seguir a nossa matéria nessa noite. Ontem nós paramos falando sobre os 4 tipos de fé. E aí agora eu vou pedir para vocês interagirem aí no chat do Google Meet, tá bom? Vocês conseguiram fazer uma análise, assim, e identificar mais ou menos em qual desses 4 tipos de fé, ou pelo menos dos... Deixa eu cair. Só um pouquinho, gente. Deixa eu só ajustar o celular aqui. Cai. Espera que eu puxo umas coisas mais para cá. Agora é mais seguro. Vocês conseguiram fazer mais ou menos uma análise para ver onde é que vocês estão transitando na vida de fé? Vão colocando aí no chat, tá, da nossa aula, para a gente conversar sobre isso. O que vai acontecer? Tudo que a gente conversar aqui, tudo que a gente debater na nossa aula, eu não quero que seja por uma perspectiva crítica no sentido daquela crítica mais pesada, sabe? Aquela crítica, nossa, ainda não cheguei lá, eu já deveria estar lá. Porque às vezes a gente se cobra bastante em relação à nossa vivência na Bíblia. Então a gente vai partir do pressuposto de que nós estamos andando, estamos caminhando e nós vamos chegar lá, tá bem? Mas é importante a gente ter bem firmado dentro de nós essa nossa autoanálise. Isso é importante demais. Eu preciso saber em que condição eu me encontro hoje. E eu preciso ser sincera comigo mesma para que eu saiba para onde eu tenho que caminhar. E o quanto ainda falta para mim caminhar. Tá bom? Hoje a gente vai seguir falando, então, sobre estrutura de fé. E o nosso primeiro título dessa noite é O que é fé bíblica? É importante a gente pensar assim, ó. Existem vários textos na Bíblia que falam sobre fé, certo? Muitos. Só que também existem muitos livros bons que vão nos ajudar a estruturar a nossa fé. Então, assim, além da Bíblia, além daquela leitura diária que a gente faz da Bíblia, além da busca pela verdade bíblica, eu quero aconselhar vocês a procurarem bons livros para ler. E aí vocês podem me dizer assim, Grace, eu não gosto de ler. Eu tenho dificuldade de ler, eu tenho dificuldade de entender. E aí eu vou contar algumas coisas para vocês. É normal a gente ter dificuldade, principalmente se a gente teve dificuldade nas séries iniciais, do 1º ao 4º ano do ensino fundamental. Se a gente não foi muito estimulado naquela época, se leitura não era uma coisa que fazia parte da nossa casa, da nossa vida cotidiana, vai ser normal mesmo a gente ter essa dificuldade.
Mas isso não quer dizer que a gente vai permanecer com essa dificuldade a vida inteira, certo? Eu tive bastante facilidade nos anos iniciais, nas séries iniciais. Então, eu já gostei mais de ler durante a vida. Mas eu conheço muitas pessoas que não foi legal esse período e dificultou a parte da leitura, da interpretação de texto e tudo mais. Só que com exercício a gente consegue melhorar. Sem o exercício a gente não vai conseguir chegar lá, a gente não vai conseguir dar conta de entender aquilo que a Bíblia diz, porque até a leitura da Bíblia, vocês vão concordar comigo, que dependendo da versão que a gente usa, tem palavras ali que são meio difíceis da gente entender realmente aquilo que elas querem nos traduzir de significado. Então a gente pode passar por essas dificuldades de leitura, de interpretação de texto, que automaticamente também vão dificultar a nossa absorção da verdade da Bíblia. E aí o que eu sugiro? Eu sugiro a leitura de livros junto. Então existem muitos livros bons, e aí para o centro de treinamento a gente sempre indica a leitura dos livros do Kenneth Hagin, porque são livros que estão muito de acordo com todo esse currículo que a gente usa no centro de treinamento. Para a matéria de estrutura de fé, existem vários. Tem livros que falam sobre fé. Tem um livro bem curtinho dele, que ele não fala diretamente sobre fé. E aí também cabe uma dica. Se você não gosta de ler, tem dificuldade na leitura, começa por livros fininhos, por livros curtinhos. Vai ser rápido de ler e não vai ser aquela leitura que chega na metade do caminho e a gente já está assim, vou desistir porque esse livro é muito grande, eu não vou dar conta de ler todo. Então começa por livros curtinhos. Tem um livro dele, que eu li ele bem no início da minha conversão, e eu acho até que eu tenho ele em casa guardado, um livro muito bom que é Voando como as Águias, que ele fala muito sobre a gente conseguir se enxergar como alguém que Deus criou e com as potencialidades daquilo que Deus nos fez para ter. Tá bom? Então é um livro bem fininho, bem bom de ler, mas existem outros livros que falam sobre fé, tem os livros de fundamento da fé. É só pesquisar lá no Google, livros do Kenneth Hagin, vai baixar uma lista imensa. Aí dicas, né, para livro. Você pode ler livro em PDF. Hoje a gente consegue ler o livro no celular, a gente nem precisa ter o livro físico ali na mão. Eu, particularmente, eu gosto de ter o livro, né? Eu não gosto de riscar nos meus livros. O pessoal brinca, diz que eu sou muito chata com meus livros. Eu não gosto. Eu marco eles, assim, muito raramente eu marco de lápis, que dá para mim apagar e deixar ele sempre novinho. Mas tem gente que vai se entender melhor riscando, usando marca-texto, dobrando a página. Aí o livro é seu, você faz como conseguir gravar melhor as informações que ele tem, tá bom? Pode ler em PDF, pode comprar o livro, hoje a gente compra pela internet. Grace, o livro que eu queria está muito caro. O que eu faço? Eu queria um livro mais barato, estou com pouca grana, o que eu posso fazer? Vou te dar uma dica. Tem um site que se chama Estante Virtual. Ele é um site que junta todos os sebos do Brasil, pelo menos todos que estiverem cadastrados nele. E lá a gente compra livro bem baratinho. E a descrição que vem do livro que a gente procurar, a gente vai lá, vai botar o título do livro e tudo, e vai aparecer vários livros com aquele título. Né? Por quê? Porque são livros de diversas partes do Brasil, de várias cidades. E aí vem a descrição do estado do livro, porque é um livro usado, né? E é bem fiel a descrição àquilo que chega na casa da gente quando a gente compra. Então, se o livro tiver, tem páginas amarelas, vai dizer lá, tem páginas amarelas. Mas também aquele que disser, está em perfeito estado, ele vai chegar perfeito na nossa casa. É uma dica para a gente adquirir livros também, né? Que a gente pode comprar num bom estado, aí, com um precinho bem pequenininho e vai nos ajudar bastante. Por que eu falo isso? Porque dependendo de onde a gente está, é mais difícil da gente achar uma livraria boa que tenha variedade, né? Então é melhor a gente comprar pela internet. E hoje em dia facilitou, o frete está baratinho para tudo, então eu indico que vocês tenham livros, comprem livros ou pelo menos baixem livros no computador, no celular de vocês, para auxiliar nessa questão da leitura e da absorção de coisas que são muito boas e são mais detalhadas, né? De acordo com o autor que a gente vai usar. Para iniciar, eu indico o Kenneth Hagin, porque ele é bem fiel a essa estrutura bíblica que a gente se propõe a ensinar no centro de treinamento. Existem muitos outros autores. E hoje a gente tem autores brasileiros muito bons também.
E se vocês me perguntarem assim, Grace, me indica um aí rapidão, um autor brasileiro rapidão, de livro bom, assim, com uma visão fiel à palavra. Eu indicaria Luciano Subirá, mas tem muitos outros que são bons também. Josué Gonçalves é bom, que é o filho, né? Não, é o pai. Josué Gonçalves é o pai, Douglas Gonçalves é o filho, também tem livro bom, mas eu particularmente gosto muito do Luciano Subirá e ele tem livros muito bons. Certo? Então, dicas de livro, porque faz parte da nossa vida cristã, ajuda na nossa caminhada e na estruturação da nossa fé. E nós vamos seguindo a matéria. Então, o que é fé bíblica? Por que eu citei o livro? Porque tem uma citação do Kenneth Hagin que eu gosto muito, que diz assim: a fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. Aí hoje eu fiz um desenho pequenininho, né? Falando, ai, que bobagem. Não, é só para você visualizar, porque aquilo que a gente visualiza, a gente grava melhor do que aquilo que a gente só lê, ou que a gente só escuta. Então, se a gente lê, escutar e gravar e visualizar, vocês vão conseguir absorver aí mais de 60% daquilo que está sendo dito. Tá bom? Então, assim, ó, fé aponta para resultado. Vocês podem se perguntar assim, Grace, para que eu preciso desenvolver a minha fé? Porque qualquer um de nós que é normal e inteligente quer resultado na vida, né? Resultado em N áreas. Sejam elas quais forem, a gente quer resultado. Então, fé, ela sempre aponta para o resultado. Aí eu desenhei aqui um bonequinho simpático de pauzinho, bem bonito, até porque assim, né, a gente tem que facilitar o desenho. E o fato. Entre o bonequinho e o fato, tem um caminho, tem um percurso. Entre eu e o fato, existe um percurso. Uma coisa que a gente se engana, às vezes, é pensar que depois que a gente se converte, tudo vai ser assim, pá, porque as primeiras coisas geralmente são. Aqueles problemas mais graves, aquelas dificuldades mais intensas, geralmente, no início da nossa caminhada de fé, elas tendem a se solucionar mais rápido. E a gente pensa que tudo vai ser assim na caminhada cristã. Mas não vai. Na maioria das coisas, a gente vai ter que exercitar a nossa fé. E esse exercício de fé é esse caminho aqui, ó. Essa trajetória que a gente vai fazer é o nosso exercício de fé. E aí a gente vai ver como é que a gente se fortalece nesse exercício de fé. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso. O que é esse trajeto? O que acontece nesse trajeto? Quais são as etapas que eu passo, que eu vivo nesse trajeto? Da onde eu estou até o fato, ou o lugar, ou o resultado que eu quero chegar. O que eu tenho que vencer aqui nesse percurso? O que vai acontecer? Hoje a gente vai ver isso. Tá bem? Então, para a gente começar, vamos ver um texto legal aqui. A gente sempre vai começar por Hebreus 11:1, que é o nosso texto base. E eu sugiro que vocês gravem esse texto, saibam ele de cor. Então, o que é Hebreus 11:1? Hebreus 11:1 fala sobre fé. Diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que nós não vemos. Então, a fé é isso aqui, ó, é certeza do que eu espero chegar lá, eu espero chegar no resultado. E a convicção daquilo que eu não estou vendo. Está um pouco distante, ó, eu não estou vendo. Mas eu tenho convicção que depois desse caminho tem o fato pronto, tem o resultado que eu quero. E isso serve de motivação para a minha caminhada, para mim cumprir esse percurso. É a certeza que eu tenho daquilo que está lá no final. Tá bem? Aí aqui tem uma observação que eu achei bem interessante. Diz assim, se você disser, creio que serei curado algum dia, trata-se de esperança e não de fé. E a esperança somente não lhe trará cura, apenas esperará por ela. Né? Existem muitas áreas da nossa vida que a gente precisa exercitar fé, e para a cura é uma delas. E talvez seja uma das mais difíceis. Por quê? Porque a cura, ela afeta diretamente o nosso corpo. Ela afeta diretamente os nossos sentidos. Ela desestrutura, a doença, ela desestrutura várias áreas da nossa vida. Nosso emocional, desestrutura nossa área financeira, geralmente, né?
Até porque adoecer, você já sabe que vai ter aquele gasto quase sempre certo com medicamento. E no meio cristão, gente, e esse é um grande perigo, começou a se criar algumas doutrinas bem estranhas. Vocês vão ter uma matéria no centro de treinamento que fala só sobre cura divina. Muito importante. Então, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque vocês vão ter uma matéria específica falando sobre isso, mas eu vou pincelar. No meio cristão, começou a se criar algumas doutrinas muito estranhas sobre cura, sobre doença, né, com os cristãos. E a gente precisa diferenciar algumas coisas. Às vezes, a gente vai pensar que, porque nós somos cristãos e porque a Bíblia diz que Jesus já tomou sobre si as nossas enfermidades, as dores, o nosso castigo e as nossas dores, ele já carregou sobre si no madeiro, como está em Isaías, eu nunca mais vou ficar doente, isso nunca mais vai acontecer, eu estou livre, eu estou imunizado para sempre. E isso é uma verdade espiritual que é real. Ela é real, mas eu acesso ela pela fé. Toda verdade espiritual, eu só acesso ela pela fé. Não é algo também que vai ficar pronto. Eu serei curada porque isso vai ficar pronto. Não, isso está pronto. Eu tenho direito a isso, isso está pronto. Mas eu chego lá pela fé. Isso vai depender de um processo dentro de mim. Um processo comigo e com a palavra. Certo? Grace, por que a gente fica doente se Jesus já levou as nossas dores e as nossas enfermidades? A gente fica doente porque a gente é negligente. A gente fica doente porque muitas vezes nós quebramos leis naturais. O que são leis naturais? São coisas que a gente precisa ter cuidado. Quer ver uma coisa simples? O pessoal que talvez é de Simão Dias não vai conseguir entender muito na profundidade essa questão, né? Porque a maioria do tempo aí está calor, então vocês não vivem as dificuldades do frio. Mas para a gente que é do sul, tem dias aqui que a gente prova as 4 estações num dia só. A gente sai de manhã, está muito frio, principalmente na troca de estação, né? Do verão para o outono. A gente sai de manhã, está muito frio. Quando dá 10 horas da manhã, começa a aquecer. Aí tu saiu com aquele baita casacão para trabalhar, aí começa a aquecer, tem que ir se descascando, que nem cebola. Aí quando chega ao meio-dia, está muito quente. Só que quando vai caindo a tardinha, começa a esfriar de novo e à noite já está muito frio de novo. Então a gente provou praticamente das 4 estações no mesmo dia. E se nós não tivermos muito cuidado com a nossa saúde, muito cuidado como? Mantendo as nossas vitaminas em dia. Gente, sabia que isso é papel nosso? A Bíblia fala claramente sobre os cuidados com o templo do Espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas os cuidados com esse templo cabem a nós. E a Bíblia é muito clara em relação a isso. Ela fala, inclusive, que aquele que destruir o templo do Espírito será destruído pelo próprio Deus, ou seja, não vai haver uma proteção divina. Para quem constantemente está provocando ações que vão destruir, que vão degradar o templo do Espírito. E isso é bem sério, né? Aí nessas perguntas que surgem, às vezes, mas por que Deus não curou se a pessoa é cristã? Mas como é que ela conduziu esse cuidado com o templo do Espírito? E aí a gente vai transitar num amplo espaço, das coisas mais simples às mais sérias. Tá bom? Então a questão é a seguinte: cuidado natural, cabe a mim. Né? Manter a minha saúde, a minha qualidade de vida para que a minha saúde se mantenha em dia, cabe a mim. Aquilo que Deus me deu condições de fazer, Deus não vai fazer no meu lugar. Então tem coisas simples, que hoje em dia é dificuldade para a maioria de nós. Se a gente tem um dia a dia desregrado, e principalmente um sono comprometido, um sono desregrado, a gente está prejudicando o templo do Espírito. Porque o nosso sono, gente, ele é essencial para que a gente possa recuperar todas as funções do nosso corpo. E eu sei que às vezes tem pessoas que vão dizer assim,
Ah, Grace, mas eu durmo 2, 3 horas, eu durmo 4 horas e eu já estou assim inteiro, novo. No futuro, o corpo vai cobrar esse preço, porque é pouco. Então, mas eu preciso trabalhar, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Ok, tudo bem, a gente entende, mas a gente tem que ser consciente que isso vai ter um preço. O nosso corpo, ele vai cobrar. Vai ter um momento que o corpo vai cobrar. Se vocês analisarem direitinho, vocês vão ver que a criação do mundo ela foi feita em 6 dias. E o que a Bíblia diz que aconteceu no 7º dia? Deus descansou. Deus descansou, ele estava cansado? Claro que não, Deus não cansa, né? Deus não precisa dormir, não precisa de nada. Quem precisa disso é a gente. Mas Deus, a Bíblia registra, Deus descansou porque esse descanso era contemplação. Então, descanso literalmente é sair do ambiente e do nível de estresse que muitas vezes a gente está imerso e sair para um espaço onde a gente consegue contemplar as coisas, relaxar. E a gente pode abrir um leque e falar de muita coisa a respeito desse descanso. Lá na Velha Aliança, o que Deus faz para que o povo entenda que precisa descansar? Institui o sábado. Então as pessoas trabalhavam 6 dias, mas o sábado era sagrado, era dia de descanso. Aí vem Jesus, vem a nova aliança, né? Vem Jesus, vem a nova aliança, e o cristão perde a noção do descanso. Agora a gente não precisa mais guardar o sábado, segundo a Bíblia, segundo a nova aliança, né? Não existe mais essa imposição da lei, então eu vou trabalhar sem parar. Grace, mas tu não sabe, eu preciso trabalhar, eu ganho pouco, eu tenho que estar em mais de um serviço. Gente, eu entendo. Eu posso te garantir que eu sei sim, eu sei o que é ter serviço que a gente ganha pouco, eu sei o que é passar por dificuldade, por privação, ter filhos em casa, eu sei o que é. Eu posso te garantir que eu sei. Mas se a gente não aplicar a nossa fé, inclusive para isso, não é o nosso trabalho incessante, sem descanso, sem parar, que vai resolver a situação. Certo? Eu posso te garantir que não vai resolver, só vai piorar, porque vai piorar o teu estado de saúde e aí vai ter que exercer fé para mais de uma coisa e eu posso te garantir que vai ser mais difícil. Então pensa um pouquinho sobre isso. Todo o trabalho que às vezes a gente se propõe a fazer, será que todo ele vai ser benéfico? Às vezes não. Então a gente tem que botar na balança. Isso a gente só está falando sobre saúde. Tá bom? A gente não está nem entrando em muitas outras áreas que a Bíblia tem para falar com a gente. Mas falando sobre saúde e falando sobre cura divina, às vezes a gente desenvolve esse sentimento. Eu creio que um dia eu vou ser curado. Isso é só esperança. Certo? Isso ainda não é a fé em operação. Porque eu continuo esperando por aquele dia que vai chegar. Quando, na verdade, eu preciso declarar sobre a minha própria vida. Eu estou doente, eu não sou doente. Eu estou doente nesse momento, mas a Bíblia diz que eu sou curado. Existe uma diferença. Eu sou curado e estou doente nesse momento. Grace, e o número de cristãos, aí a gente pode até entrar num assunto, né, que nesses dias a gente viu muito, inclusive, e eu costumo dizer para as pessoas, isso também vai acontecer. Vocês podem dizer assim, mas eu conheço fulano que era crente e morreu, eu conheço fulano que era crente e morreu. Existe um momento, gente, que a gente vai enfrentar a morte. Ah, Deus não quis curar? Não, Deus quer nos curar sempre. Mas existe um momento na vida que a gente vai enfrentar a morte. E aí a gente vai precisar estar sensível a Deus, ao Espírito Santo, para saber se esse momento, né, principalmente nos casos delicados aí que a gente encontra, que a gente acaba vivenciando. Senhor, esse é o momento que a pessoa vai partir ou tu vai manifestar a cura, porque a cura está estabelecida. Vou contar uma coisa engraçada para vocês. A pessoa que ri comigo, né? Porque
eles dizem que eu não posso orar não por quem está doente, porque geralmente a pessoa morre, isso é só a ruindade do povo. Não é assim que funciona não, já orei por muita gente que ficou bem, ficou viva, tá? Vale lembrar. Mas, quando a gente precisa fazer uma visita no hospital, e agora está mais difícil a questão das visitas, né? Em função do Covid, não está sendo tão fácil assim para entrar e, enfim, para prestar essa assistência. Mas antes de acontecer a pandemia, isso era bem comum e bem corriqueiro de acontecer. As pessoas pediram, pode fazer uma visita no hospital, meu irmão está doente, minha mãe está doente, enfim, meu parente está doente e precisa de uma visita. Tá bom, vamos lá, vamos fazer a visita, vamos orar. Eu não chego no hospital orando por todo mundo, dizendo, vai ficar curado em nome de Jesus. Eu sempre pergunto para o Espírito Santo qual é a situação. Senhor, qual é a situação? Vai acontecer o que a Bíblia diz? O Senhor vai cumprir o que a Bíblia diz? Amém, eu vou juntar minha fé, a gente vai crer e vai dar certo. Agora, se não se o Senhor me diz, vou levar, Ele vai levar, não adianta eu orar. Ele vai levar. Porque chegou o tempo, chegou o dia. E a gente precisa aprender a discernir isso, porque ninguém quer lidar com a morte, até porque a gente não foi criado para lidar com a morte. Mas ela vai chegar. E eu posso dizer algo que, ao longo desses anos, na caminhada cristã, eu tenho percebido. Quando a pessoa ela é cristã, ela tem uma caminhada com Deus, por mais que ela tenha até dificuldade de entender, de aceitar a morte principalmente, mas a pessoa que vai partir, Deus traz segurança, Deus traz conforto, Deus traz paz, sabe, para acontecer essa transição, para mudar de casa, como a gente geralmente diz, né? Mudar de moradia. Quem sofre é quem fica, né? Quem fica, a família, aí realmente vai passar pelo luto, vai passar pela saudade, vai passar por aquela dor da perda. Mas nós temos um diferencial, que é o Espírito Santo. E eu posso contar alguns casos que a gente vivenciou aqui na igreja, que são bem interessantes, casos assim que Deus me deu a possibilidade de ver de perto. Há uns anos atrás eu estava fazendo CTBR ainda, isso foi em 2004, acho que foi 2004. Em 2004 eu estava fazendo CTBR e eu passei por uma experiência que eu achei muito boa, assim, sabe aquela experiência de Deus que a gente vive, que a gente vem para a sala de aula, escuta a aula e no outro dia a gente já tem a oportunidade de colocar em prática. Foi exatamente assim, vocês vão ver que é assim. Se vocês estiverem realmente atentos àquilo que vocês estão sendo ensinados aqui na sala de aula, mesmo que seja de forma virtual, vocês vão perceber que no outro dia vocês têm a oportunidade de colocar em prática. Porque tudo que Deus nos dá a possibilidade de aprender, no outro dia a gente já coloca em prática. E aí eu vim para a aula, tive a aula e tudo mais, e no final da aula, uma colega minha pegou e disse assim, Grace, tem uma amiga minha que passou por uma situação muito difícil com o filho dela. E como ele é adolescente, assim, jovem, eu queria que tu fosse lá no hospital comigo para orar por ele. Eu queria que tu orasse por ele. E eu disse, tá, tudo bem, vamos lá, mas eu não sabia exatamente qual era a situação, né, gente? Aí, no outro dia, a gente combinou de se encontrar e fomos no hospital. Lá na Beneficência. E a situação era a seguinte, ele passou por um assalto e quando estava lá na função do assalto, o bandido pegou e bateu, eu não lembro agora se foi com uma barra de ferro, acho que foi com uma barra de ferro na cabeça dele. Depois do assalto ele foi para o hospital, foi para o pronto-socorro, teve o atendimento, mas não perceberam que tinha fraturado, que tinha quebrado o crânio. E liberaram para casa. Quando ele chegou em casa, começou a inchar e ele passou mal e voltou para o hospital e tiveram que fazer uma cirurgia às pressas nele e tiveram que tirar essa parte do osso de cima por causa da fratura, porque tinha que desinchar, né? O cérebro ali tinha que desinchar e precisavam tirar, então, uma parte do osso para poder fazer o procedimento lá e dar certo. O que acontece nessa situação toda? Ele vai para a UTI, ele fica entre a vida e a morte, e a mãe dele, amiga dessa minha colega de aula, pede oração. Uma situação bem difícil, mais chances ele tinha, devido ao quadro que se agravou, de morrer. Mas está lá na UTI, tudo bem, minha colega chega, Grace, vamos. Fiquei sabendo só no outro dia do que se tratava, mas fui.
Antes de eu ir, eu resolvi orar em casa e dizer, Senhor, me mostra o que eu vou fazer lá, o que eu tenho que dizer, como é que... Né? Porque imagina, na época eu tinha 20 anos. Ou 19. Eu tinha 19 anos, acho. Não, eu tinha 20 já. Eu tinha 20 anos. Então, eram as minhas primeiras experiências ali na caminhada cristã, com coisas bem sérias, né? E eu disse, Senhor, fala comigo, me dá uma palavra, o que eu vou fazer, como é que vai ser? E estou eu lá orando em casa, e Deus me deu um texto de Efésios, que falava sobre que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E eu disse, esse texto, o que isso tem a ver com cura, Deus? Mas tudo bem, foi esse texto que veio ao meu coração, eu digo, eu vou levar o que Deus me deu. Cheguei no hospital, e quando a gente vai exercer fé para algumas coisas, não quer dizer que porque a gente vai exercer fé, que a gente já está totalmente assim, sem medo, tranquila. Não, gente, a gente vai sentir medo, isso é normal, mas a gente vai com medo mesmo. Mesmo com medo a gente vai. E eu confesso para vocês que os meus joelhos batiam, porque eu estava com medo. Com medo de que, Grace, tu não sabia o que tu ia fazer? Eu sabia o que eu ia fazer, mas eu nunca tinha feito. Então, sozinha, era a minha primeira experiência. Até porque a minha amiga, que me disse que era só para acompanhar ela, deu no pé na hora. Então, ficou eu para fazer. E aí, vamos lá, né? Chegamos lá, o porteiro no hospital disse, não pode entrar, porque já tem gente lá. Aí, bem na hora, a mãe do rapaz desceu e nos encontrou na portaria. Ele disse, só pode subir uma. As duas olharam para mim e disseram, vai! Eu digo, tudo bem, vamos lá, Senhor, vamos, Senhor, eu e tu. Cheguei, ele tinha saído da UTI, tinha acordado como saído da UTI naquela tarde, era início da tarde, então um pouquinho antes ele tinha chegado no quarto, mandaram ele para o quarto. Aí eu cheguei, perguntei se ele me ouvia, se ele conseguia entender, né, o que eu estava dizendo para ele, e ele disse que sim, que me ouvia, que conseguia entender, tudo certo, tudo ok. E aí eu falei para ele, eu disse, olha, eu vim te trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu sei que o que aconteceu contigo não foi legal e tudo mais, mas Deus está te dando uma segunda chance para tu conhecer Ele, porque até então eu não sabia se aquele guri ia viver ou se ia morrer. Eu digo, eu não vou chegar no hospital e dizer, vai ficar curado em nome de Jesus, e no outro dia ele bate a cachuleta e eu digo o que para a família? Eu queria que Deus falasse ao meu coração, e tudo que Deus tinha falado no meu coração naquele dia foi o texto que indicava mais para novo nascimento do que para cura. Então eu vou com aquilo que Deus me deu. E falei para ele, ministrei para ele a palavra ali de uma forma rápida, bem objetiva. Falei sobre o novo nascimento, ele entendeu, ele disse que aceitava Jesus, orou comigo, orei por ele, ele aceitou Jesus. E eu fui para casa feliz da vida e disse, já fiz minha parte, Deus, agora chega, tá bom, cumpri com o que eu tinha que fazer. Voltei para casa. No outro dia Deus falou comigo e disse assim, agora tu vai lá e prega a cura. Aí eu disse, quem? Como? Eu digo, vou lá e prego cura. Tá, eu vou lá e prego cura. Tá bom, vamos lá. Porque veio a paz dentro de mim. E vocês podem perguntar assim, Grace, como é que a gente sabe que é Deus que está falando com a gente? Porque às vezes também existe essa pergunta dentro de nós. Como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? Eu costumo dizer, de uma forma bem prática para a gente entender. Uma das formas que Deus tem de falar conosco é a voz interior, é o testemunho interior. Grace, como é que é esse negócio de voz interior, de testemunho interior? Vou te explicar de uma forma simples. É o pensamento que você não pensou. Como assim, Grace? Sim, o pensamento que eu não pensei. Eu não estava pensando nisso, a minha mente não estava voltada para isso, mas a informação veio ao meu pensamento. É Deus falando comigo. De uma forma bem prática para me entender. O pensamento que eu não pensei. E aí me veio, sabe, me saltou essa informação. Eu digo, eu vou ter que voltar no hospital, Jesus amado, tem certeza? Tenho paz. Então Deus tem certeza. Vamos lá. Fui no hospital no outro dia, entrei, visitei ele, perguntei como é que ele estava, aí a mãe estava no quarto. E ela disse, o médico não entende o que aconteceu, porque de ontem para hoje ele recuperou muito rápido. Ele sentou, ele comeu, ele não está mais com sonda.
E o médico não consegue saber assim. Ele disse, não entendo o que aconteceu, mas está indo rápido. Tudo bem, né? Eu já fiquei feliz, porque eu sabia o que estava acontecendo. Eu disse, então, vamos lá, segunda etapa agora, Jesus. Vamos nós. E falei para ele sobre cura. Eu disse, o mesmo Deus que te livrou da morte, o mesmo Deus que permitiu que tu continuasse vivo para ouvir a palavra, que te deu uma segunda chance, Ele quer te dar uma segunda chance de vida. E aí eu disse para ele, o Deus que fez uma cabeça sabe consertar. Tu acredita nesse Deus? Tu consegue acreditar que Deus ele sabe como consertar? E ele disse, eu creio. Eu creio que Deus vai consertar. Eu disse, então tá, então amém. Então a gente vai unir a nossa fé aqui, porque tu disse que tu crê, eu vou crer junto contigo, a gente vai orar, vai concordar e Deus vai fazer o que Ele pode fazer, que é simplesmente tudo, né? Enfim, oramos ali, passou mais uns dias, não chegou a fechar uma semana, eu voltei no hospital de novo para ver ele já estava bem, já andava perambulando lá pelo hospital. E aí a mãe dele disse assim, o médico está surpreso, porque ele está indo super bem, e ele disse que vai dar alta até o fim dessa semana. E ele voltou para casa. Depois eu não tive mais notícia dele, assim, por um bom tempo. Um dia eu perguntei para minha amiga, ela disse, não, ele está super bem, seguiu a vida normal, e, enfim, seguiu. Ah, Grace, mas ele não veio para a igreja. Gente, ele não veio para essa igreja. Mas a palavra foi plantada, a palavra não volta vazia. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que ele plantou, que outro regou, mas que o crescimento vem do Senhor. E cada pessoa tem um tempo de crescimento. Talvez alguns de vocês, eu não sei, né, porque eu não conheço todos aí numa profundidade, mas talvez alguns de vocês demoraram um tempo do período que ouviram a palavra inicialmente e que até mesmo receberam Jesus, até realmente se firmarem na fé cristã. Percorreram esse trajeto aqui, ó. Então, a gente respeita esse tempo. Mas eu sei que ele ficou bem, ficou curado. Então, esse foi um testemunho de fé para mim, no início assim, da caminhada, as minhas primeiras experiências, que foi muito bom. Mas teve outros que foram diferentes. Eu me lembro de uma situação, a gente tinha um irmão aqui na igreja, muito amado, ele estava fazendo centro de treinamento, na época. Ah, olha só, já está na hora do intervalo, José. Eu vou só contar esse exemplo e a gente faz o intervalo. Não, não vou contar esse exemplo. Vamos fazer o intervalo agora, que o exemplo é um pouco comprido. Pode ser? Vou deixar vocês na curiosidade. A gente faz o intervalo rapidinho, para não perder esse tempo. Daqui a pouquinho eu conto para vocês.